Graça e paz. Hoje faremos uma reflexão sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Neste capítulo fica claro um plano dos fariseus para apanhar Jesus. Em seus versos 16 e 17 está registrado que "E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não?" Russell Norman Chaplin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, ensina que a imagem cunhada na moeda, citada em Mateus, capítulo 22, versículo 19, era provavelmente de Tibério. Contudo, pela história dos judeus, os primeiros Herodes evitaram a prática de estampar efígies em moedas, por causa dos preconceitos judaicos contra isso. Mas o tetrarca Filipe introduziu efígies nas moedas judaicas, e isso foi seguido por Herodes Agripa I. Além do que, as moedas cunhadas em Roma e que circulavam pela Palestina na época de Jesus eram utilizadas pelos judeus. O renomado teólogo ensina que Jesus, percebendo a trama, sabiamente forçou aqueles homens a reconhecerem que estavam realmente sujeitos ao governo de Roma, pois eles mesmos é que levavam aquelas moedas nos bolsos, comprando produtos com elas e, sem dúvida, desejando amealhar a maior quantidade possível de tais moedas. Irmãos, a palavra de Deus nos revela que transparecemos, refletimos aquilo ou aquele que idolatramos. O certo é que somos moldados como aquela moeda, com a imagem do imperador romano. E assim, com o tempo, vamos sendo transformados. Alguns escolhem, a título de exemplo, serem moldados à imagem de políticos, permanecendo súditos de César. Outros de uma ideologia. Outros se deixam enganar por falsos líderes religiosos. Alguns são influenciados por más companhias. Também existem aqueles que são transformados segundo o dinheiro, os bens materiais, as bebidas, as drogas, e ainda existem os que cultivam o próprio ego, a própria força e até o próprio corpo. Mas Jesus, a luz do mundo, nos ilumina, mostrando que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. João, capítulo 14, versículo 6. Revela que existem coisas deste mundo que desagradam ao Pai e que são passageiras, mas também revela que existe algo superior, celestial, que existem coisas do alto, as coisas de Deus, consagradas a Ele, revestidas do seu poder, que refletem o seu amor, a sua justiça, a verdade e são eternas. As Escrituras Sagradas nos revelam que feliz é aquele que busca ao Senhor. Feliz é aquela alma que reflete a imagem de Deus. A palavra também nos ensina que o Pai nos criou à sua imagem e semelhança, nos apresentando no Evangelho de Cristo que o seu propósito é que sejamos aperfeiçoados, transformados segundo a semelhança de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8. Portanto, dê a Deus o que é de Deus. Irmã, irmão,
desejo que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e que Ele te transforme segundo a semelhança de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada no nosso coração, nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Pai, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e que Ele nos transforme segundo o caráter de Cristo. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.